Fala, galera. Estamos começando mais um Gerais Podcast. Estou animado, que estou com o meu cafezinho. Falei com o Leonardo que ia fazer um elogio público. Léo, o café ficou bom demais na conta. Pô, que honra, cara. Que isso, Sério? não imaginava isso não, ué. Ficou bom, tá? Tô até emocionado aqui. Boa tarde, você tá bom? Tô bom, bom dia. Bom dia, tá de uniforme hoje, né, velho? Tamo igual. Fala, galera. Eu sou o Léo, tô do lado do Breno Penoni. Nós somos sócios da Bem Dizer, marca de moda com identidade mineira, realizadora do Gerais Podcast. Pra quem não conhece, já deveria conhecer. Gerais Podcast no Instagram e Estilo Bem Dizer. Eu peço mais, galera, é hora de compartilhar o Gerais Podcast. A gente tá aqui com uma ideia muito legal de mostrar que Minas é foda. Tem muito mineiro foda. Então, além de seguir, mande para 5 amigos aí pra escutar a gente falando, batendo um papo, tomando um cafezinho aqui, que eu tenho certeza que eles vão curtir. Criou uma corrente do Gerais aí. Ah, tem que ser. Até 5 amigos, senão sua vida vai virar um inferno. Comercial, tá vendo? Eu tô aprendendo, Léo. Boa, boa. O papo hoje é muito interessante. É com a Helena Wandman. Vai, mano. Nossa, errei pesado. Já aprendemos já de cara, assim, ó. Vai, mano. É difícil mesmo. Foi qual quase, que é a foi bom. origem? Polonês. É. Que legal. E a Helena, ela é formada em Ciências Econômicas pelo FMG, mestrado pelo MIT, falei certo? Falou certo. Tá. E diretora executiva do República.org, que é uma instituição que é focada, né, em melhorar a gestão de pessoas no serviço público. Falei certo? Certíssimo. É isso aí. Helena, bem-vinda, viu? Obrigado pelo papo. Perfeito. E eu tava pensando quando vocês estavam aí introduzindo com o café, o quanto que eu sou uma mineira e uma brasileira fajuta que não gosta de café. Não gosta? Caramba, não eu gosto suspeitei, de tá? café. Não tomo café, eu tenho essa falha de currículo. De caráter. De caráter, você foi além, mas verdade, pode-se dizer assim pra muita gente. Mas eu não tomo café. Mas você já experimentou e não curtiu? Sei lá, nunca tive esse hábito. Uhum. Dizem, eu vi isso outro dia, algum meme, alguma coisa, falando que quem não toma café é porque tem a vida muito fácil. É verdade. Esse do caráter é um meme também, por isso que eu falei. É o meme também? Pois é, os memes nos ajudando sempre a criar conteúdo, né? Uhum. Mas assim, só pra te ajudar, eu comecei a tomar café mais constante, assim, foi quando eu voltei pra BH. Que eu trabalhei fora, morei em algumas cidades. E aí, quando eu voltei pra focar na Bem Dizer, aí Leonardo me ensinou Tipo, a tomar pra um trabalhar café. de madrugada. Pois é, mas eu não tomava muito, não. Aí teve gente aqui que, né, fomos pra desenvolver o negócio, começou a aplicar café e hoje, ó, sem açúcar ainda, tá? Um cafezinho. Nível acima. Ô, Helena, mas eu gostaria de começar com algumas perguntas aqui. A gente anotou várias coisas. O papo hoje vai ser bem do que você faz da vida. Então, primeiro, você introduz pra gente, por favor, qual que é a sua carreira e tudo mais. E explicar também o que é o República. Né? Pode falar assim, República, né? República, sim, pode falar. Não sei. Sim, eu costumo dizer república.org e eu tô lá desde janeiro, tá? É bem recente. Quando eu entrei, eu até perguntava pro fundador, mas qual que é o gênero? É a República ou é o República? Porque eu vejo pessoas falando das duas formas. E ele falou, é gênero fluido. Então pode escolher o gênero que vocês preferirem. Eu me acostumei a falar a república.org, mas quando a gente usa no feminino, sempre tem que acompanhar pelo .org, porque senão fica a República. Parece. E aí, exatamente. Aí as coisas podem ser confundidas. Bom, mas então, falando um pouquinho de mim, acho que você fez uma boa introdução. Eu sou economista, formada aqui em Minas, na UFMG, morei em BH até os 22. E aí, assim que eu me formei na faculdade, eu fui para São Paulo, fui trabalhar com educação. Trabalhei um tempinho na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, na Escola de Economia, ajudando 2 professores, a Cristine Pinto e o Vladimir Pontiek, a estruturar um laboratório de pesquisa, de avaliação de impacto de programas educacionais. E depois dessa experiência, na verdade, aí eu conheci o terceiro setor, achei que estava muito próximo da ação ali na ponta, né? Comecei a visitar a escola, aprender, assim, sobre... comecei a ver, de fato, assim, o que o governo estava fazendo ali na ponta.
E gostei muito, e aí quis, então, fazer essa migração da academia, embora eu nunca tenha sido uma acadêmica, mas desse ambiente mais acadêmico para o ambiente de terceiro setor. E aí eu fui para o Instituto Sonho Grande trabalhar com educação, fiquei lá 6 anos. Nesse meio, enquanto eu estava lá, tirei uma licença para fazer o mestrado, e aí foi quando eu fui para o MIT, fiz um mestrado com foco chama Masters in Data, Economics and Development Policy. Então, ele traduzia bem, assim, o que eu fazia e os meus interesses da época e até hoje, assim, que é o uso de dados e evidências para alavancar desenvolvimento social. Aí foi quando eu me senti mais economista mesmo. Hoje eu acho que meu raciocínio e tal tem muito de economista, mas eu nem sempre achei isso. Eu acho que eu tive que maturar isso durante um tempo. Enfim, e fui para República.org no início de 2022. Então ainda tá super recente. Agora eu me mudei, morei os últimos 8 anos em São Paulo e agora me mudei para o Rio. Então agora eu sou tô lá nessa fase de adaptação no Rio, que é muito fácil, na verdade, porque o Rio é maravilhoso. Assim, eu achava que eu não ia gostar de lugar nenhum como eu gostava de São Paulo, mas eu acho que eu é que sou muito fácil, porque eu amo todos os lugares que eu moro. Agora eu adoro o Rio. Onde que você gosta? Amo. Aí eu não sou tão fajuta assim. Eu sou um pouco fajuta, mas... Importar uns daqui de Minas pra levar pra lá, hein? Ou então comprar do Nu, hein? Até hoje eu não achei um lá muito bom, assim, feito então, lá. Fica a dica, então. A Nu Pão de Queijos, Nu Alimentos, na verdade, tem pão de queijo lá. É verdade. A dona veio aqui, foi entrevistada pela gente. Eu acho que eu vi isso. Legal. Bom, viu? Bom, né? Não, pão de queijo é bom demais. Mas e aí? Você tá recente, então, no República, vou falar República. Pode falar. Lá você tem... Qual função especificamente, né, como diretora executiva? Bom, a função de diretora executiva é um pouco de tudo, assim, né? Antes eu trabalhava mais especificamente com projetos, depois com produto, e agora na diretoria executiva a gente tem que expandir um pouco essa visão, olhar para tudo, assim, olhar para o administrativo financeiro, olhar para a comunicação, olhar para... Enfim, e agora estamos até expandindo lá o nosso escopo de atuação, abrindo novas frentes que a gente não atuava antes, como, por exemplo, uma área de dados. Justamente pra gente... E aí, bom, você tinha perguntado um pouco sobre o que é a República, né? E o República.org tem a missão de transformar a forma como a gente pensa e fala e a cultura de gestão de pessoas no serviço público brasileiro. Essa é a grande missão da República. Enfim, e a gente acha que fazendo isso, a gente vai estar contribuindo para um Brasil que, assim, feito de pessoas, né? A República acredita que governos são feitos de pessoas, que governos importam e governos são feitos de pessoas. E a gente acha que se a gente trabalhar para servir essas pessoas que fazem os governos, a gente vai estar contribuindo para um país menos desigual em última instância. Legal. Enfim, então esse é o grande objetivo. E aí, para que isso aconteça, a gente tem que trabalhar em uma série de frentes. E aí, o que eu estava dizendo é que uma delas, que a gente vai abrir agora, é justamente uma frente de dados para a gente transformar a forma como a gente busca dados, como a gente fala, como a gente se comunica sobre o serviço público por uma forma mais pautada em dados e evidências. Por exemplo, você consegue dar um exemplo, tipo, que às vezes tem muitas interpretações, acho que você está querendo dizer isso, que a gente já, tipo, já tem na cabeça como é que é serviço público e tal, e que os dados vão mostrar que ou é isso ou não é, né? E, por exemplo, que tipo de dados podem ser tratados e trazidos, assim? Inúmeros, assim. Eu acho que hoje a gente tem, justamente, assim, pouca
referência e pouca nada, embasamento para falar sobre serviço público no Brasil. Então, agora, recentemente, por exemplo, no Dia Internacional das Mulheres, a gente fez a gente juntou alguns dados já disponíveis, até já compilados e já tratados por outros pesquisadores, e procuramos dar um pouco de visibilidade a esses dados sobre mulheres no serviço público, especialmente mulheres em cargos de tomada de decisão na Câmara, no Senado, enfim, em outros lugares também. Então, a gente trouxe esses dados para o debate. Quando a gente fala em mulheres em cargos de tomada de decisão, a gente tem tudo girando em torno de 15%. 15% só desses cargos ocupados por mulheres. E aí eu acho que muda muito quando a gente consegue fazer uma discussão pautada nesses dados do que quando a gente está aqui, a minha impressão é que poderia ter mais mulheres e tal. Exatamente, tem que aumentar, mas baseado em quê? Bom, hoje a gente tem 15%. Como é que a gente está comparando com outros países da América Latina, por exemplo? Enfim, eu acho que tem um monte de... Quando a gente começa a falar com base nos dados, a gente consegue, né, ter argumentos para ir muito além, né? Sem dúvida. E esses dados, assim, você abre para debate interno, né, na República, com os órgãos que vocês trabalham, ou seria para o público também, para eu, Léo, como público, como é que chama? Que vota? Eleitor, assim, entender isso, né, e tomar uma ação, né, seja numa próxima eleição, enfim, entender. Exatamente, essa é a nossa ideia. A nossa ideia é transformar isso. A gente até quer cuidar muito da visualização desses dados, justamente para conseguir traduzir dados que nem sempre sejam óbvios, que nem sempre sejam muito facilmente compreensíveis, para públicos mais amplos. Legal. Para que todo mundo faça parte desse debate que é tão importante. Legal. E voltando ao que você falou sobre melhorar a gestão de pessoas no serviço público, né? Nós estamos falando de quê? De reconhecimento, de estabilidade? Como é que é isso? Nós estamos falando de muitas coisas. Vou até... reconhecimento, você até foi excelente você ter trazido essa como primeiro lugar, assim. Eu acho que é de fato um dos grandes pilares de atuação da República. Reconhecer os servidores públicos pelos trabalhos que eles prestam. Reconhecer e valorizar, que são coisas diferentes também. Eu aprendi isso recentemente. Que a valorização a cultura de valorização. Então, a pessoa sempre se sentir valorizada pelo trabalho que ela faz, etc. E o reconhecimento é uma coisa mais pontual, assim, você fez esse trabalho de excelência, vou te dar um prêmio, vou te dar enfim, e eu acho que a gente trabalha para essas duas coisas, na verdade, para a valorização e para o reconhecimento. E são trabalhos... isso é muito importante, assim, não é o único... Depois posso contar um pouco de todos os pilares de atuação, mas começando por esse, que foi o primeiro que você trouxe, eu acho que é, de fato, um pilar muito importante. Eu acho que ele é importante sempre, porque reconhecimento é muito... é essencial, e tem estudos acadêmicos que mostram a importância do reconhecimento, da valorização, para que as pessoas se sintam motivadas para fazer um bom trabalho, muitas vezes até mais do que reconhecimento financeiro, né? Às vezes um reconhecimento não financeiro, uma premiação, uma citação, enfim, são muito mais poderosos para motivação. Então, eu acho que reconhecimento é sempre importante, mas ele atualmente é ainda mais importante, porque os servidores públicos hoje, eu acho que estão enfrentando uma onda de desvalorização, de descredibilização muito grandes, assim, em grandes medidas até promovidas pelo governo federal. Então, acho que isso torna-se ainda mais importante, assim. A gente reconhecer os servidores públicos como prestadores desses serviços essenciais, sem os quais a gente não conseguiria fazer nada do que a gente está fazendo, e sem os quais a gente também não conseguiria avançar nessa luta por redução de desigualdade, e sem os quais também a gente teria muito menos segurança de ter a nossa democracia preservada. Então, E por que, especificamente? Assim, tem Porque isso tá muito associado também a essa questão
que você acabou de falar sobre eles terem essa segurança de não serem demitidos e tal. Porque isso é uma faca de dois gumes, né? Assim, não é à toa que os servidores públicos têm essa segurança de não perderem seus cargos. É porque determinadas funções precisam ter a estabilidade de continuarem acontecendo sem depender do governo do dia. Entendi. O governo do dia não pode ser muito fácil para qualquer governo do dia desmontar os serviços públicos que são a base de sustentação da nossa sociedade. Uhum. Eles não podem ter essa facilidade. Justamente porque trocou de governo, vai lá, troca a pessoa. Ou então, faz uma Exatamente. coisa, tem retaliação, tem algum viés político, já muda, né? Entendi. Exatamente. Então, essas pessoas... Isso, de certa maneira, preserva a nossa democracia. Se o governo do dia pudesse ir lá e usar todos os cargos como cargos políticos e colocar todo o serviço público de um país ou, enfim, de qualquer ente federativo a serviço de um projeto, de um governo específico, imagina o que seria se tudo isso estivesse a serviço de um governo, de um governante, né? Então, é por isso que a gente precisa de estabilidade no setor público. Entendi. Mas aí você tem o outro lado, que é fonte de preocupação para muitas pessoas e que acaba, né, na nossa conversa antes aqui, vocês estavam trazendo essa visão que é estereotipada do servidor público, do cara que, porque tem estabilidade, acaba não desempenhando satisfatoriamente. Só traduzindo o pessoal, que a gente comentou, e eu gostaria de trazer aqui, porque a gente falou, muito provavelmente a gente vai te perguntar, porque é um estereótipo mesmo, né? Generalizado nosso também, que servidor público não trabalha, né? Vamos usar esse termo aqui. Nós, acho que até mais que a média, sabemos que não é bem assim. Até porque a gente tem amigos, assim, né? Conhece pessoas no nosso ciclo que trabalham com servidor público, né? A gente vê Mas ao mesmo tempo também tem pessoas que eu conheço que aí cria essa sensação, esse mito de que não trabalha. E a pergunta é justamente essa. E aí? Não trabalha? Aí você vai responder de alguma forma. Não, pois eu não consigo responder dessa forma generalizada, claro, né? Mas eu acho que é exatamente isso que vocês falaram. É um estereótipo. Ele é construído, assim, é uma visão estereotipada. E seguramente existe uma fração de servidores públicos que você poderia enquadrar nessa generalização. Não estou dizendo que não. Até porque, né, para as pessoas construírem esse estereótipo, até o que conhece o fulano, tem os casos anedóticos na cabeça de cada um e tal. Mas o que eu posso te assegurar é que definitivamente não é a regra, assim. Várias das pessoas mais inspiradoras, mais trabalhadoras, mais excepcionais que eu conheço são servidores públicos e fazendo trabalhos de valor, assim, inestimável para o nosso país, assim. E eu acho que esses exemplos estão aqui ao alcance de todo mundo, assim, a gente, eu acho que qualquer um de nós consegue, enxergar o valor dos servidores públicos na hora que desenvolvem vacinas, na hora que fazem uma campanha de vacinação, que até, né, que se ancorou, essa nossa campanha atual de vacinação se ancorou ainda numa cultura vacinal já muito bem construída no Brasil, também construída por servidores públicos, servidores que colocam de pé eleições, que colocam de pé avaliações de grande escala, como o Enem, como o Saeb, etc., que são, assim, operações de dificuldade muito grande. Enfim, que construíram o Pix. Tem muitos exemplos de servidores públicos fazendo trabalhos que são fundamentais para que a gente... evolua, né? Melhore. Para que tudo aconteça. Eu acho legal de conversar disso, né? Igual você falou, o ponto da estabilidade. Trouxe duas visões. Que realmente, às vezes, a gente tá tão enraizado nessa cultura que servidor não trabalha, que a gente só olha a visão, o cara de estabilidade não vai entregar. Mas não é bem assim. Tem motivos por trás ali que fazem ele ter uma estabilidade. Eu acho que o desafio, né? Até na discussão, e principalmente no modelo que é implementado,
fazer essa pessoa que tem uma estabilidade, como que ela vai, assim, motivar ela, igual você falou, reconhecer e também criar modelos de gestão, de entregas, que o resultado vai sair, né? Sem dúvida, exatamente. Eu acho que esse que é o desafio, equilibrar as coisas. E tem muito trabalho sendo feito em vários estados do Brasil e muita gente pensando sobre isso, assim. Porque é óbvio que esse que é o objetivo. Ninguém quer garantir a estabilidade porque a estabilidade é importante e beleza, é isso aí. Fica todo mundo estável e ninguém tem que se preocupar com o desempenho. Não, claro que a gente tem que se preocupar com o desempenho. A gente quer servidores públicos que desempenhem bem. Mas a gente também, eu acho que ficou claro, assim, a gente não pode abrir mão da estabilidade 100% para conseguir garantir desempenho. Legal. E dentro disso aí, você consegue dar exemplos de atuações ou do República ou outras instituições que você tenha acompanhado para esse reconhecimento, para essa melhora da gestão, que a gente consiga traduzir para o nosso dia a dia, assim? De reconhecimento, o melhor exemplo é o Prêmio Espírito Público, que é um prêmio que foi fundado pela República.org. Hoje ele é uma parceria da República, Fundação Lehman e Instituto Humanize, 3 organizações que trabalham sob o título da parceria Vamos. E é um prêmio... Gostei do nome. Vamos, é legal. E é um prêmio para justamente reconhecer servidores públicos que fizeram trabalhos de excelência. Ele acontece anualmente, mesmo na pandemia, houve premiações virtuais e ele está ganhando uma dimensão, assim, acho que os servidores cada vez mais se sentem muito, muito valorizados quando recebem esse prêmio. Outro dia foi até uma super coincidência, eu me encontrei com uma amiga minha, uma amiga muito querida, muito amiga, mas que eu não via há muito tempo e a gente estava se atualizando sobre a vida uma da outra, ela me contando as novidades, eu contando as novidades e tal. Eu perguntei, e sua família? Aí ela começou a falar e falou, meu irmão ganhou um prêmio ano passado, um prêmio super importante, e ele ficou super feliz, e ele ganhou esse prêmio porque ele desenvolveu uma metodologia de avaliação de risco para terminais portuários, e aí eu falei, gente, que prêmio é esse que ele ganhou? Prêmio Espírito Público! Enfim, foi a maior coincidência, e ele comemorando esse prêmio, e eu acho que o motivo dessa vitória dele também é super interessante, assim. Eu acho que abre também a nossa cabeça, assim. Ele ganhou na categoria Segurança Pública, ele é da Polícia Federal e ele ele trabalha na inteligência da Polícia Federal. E é super interessante, assim, porque tem alguém lá na Polícia Federal pensando em segurança, né? Desenvolver um modelo, uma metodologia para avaliação de riscos para garantir segurança em portos, para evitar contrabando, para evitar pirataria, contrabando de armas, drogas, etc. E para garantir segurança das mercadorias que são transacionadas em portos. Enfim, então eu acho muito interessante, assim, e esse é um exemplo, né? Tem várias categorias, vários vencedores anualmente e tal, mas acho que abre a nossa cabeça para, assim, sabe? Quando a gente fala em serviço público, às vezes você pensa, sei lá, qual que é o exemplo que vem na mente de vocês, não sei qual é. Mas seguramente vai muito além do que o que qualquer um de nós pode ter na cabeça, assim. É isso, tem esse cara lá que fez um super bom trabalho para garantir a segurança dos nossos portos. Coisa que a gente não tá ligado, né? Exatamente. Sim. É interessante pensar isso, você falou de, né, o que vem à cabeça, eu fiquei pensando aqui, cara. Sabe o que vem à minha cabeça? Tem um grande amigo nosso que nos conectou também, que é o Vitor, né? O Vitucha, que ele formou na João Pinheiro. Então, eu sempre... Quando eu penso nisso, eu penso no pessoal que tá formando lá, que aí já é um exemplo. Na minha cabeça, não é necessariamente o servidor público que não trabalha. É o servidor público que tá meio que renovando, sabe? Eu vejo o João Pinheiro meio que renovando vou chamar de qualidade, né? Mas não sei se é o termo correto, do serviço e tal. E o próprio Vitor, ele atua muito na melhoria, né? Na capacitação das pontas, que é uma pergunta que eu ia te fazer, porque eu tenho muita visão de que o federal, estadual, é mais competente, vamos chamar assim, mais bem preparado, mais formado e tal. E quando você chega em prefeitura, com um orçamento ainda menor, câmara do não sei aonde, sei lá, aprovação de
sei lá, de uma coisa ambiental, pequenininha, lá rural, sabe? O negócio começa a ficar mais difícil, né? Tô falando muita bobagem? Não, acho que tá, assim, eu acho que tem fundamento. E até porque as prefeituras é onde estão concentrados a maioria dos servidores públicos, né? Uhum. O governo federal tem 600 mil, se não me engano. Não vou assinar embaixo desse número, porque tô falando aqui... Colaboradores. 600 mil colaboradores diante de 12 milhões, que é o número total de servidores públicos brasileiros. Tudo. Servidores públicos Entendi. no Brasil são 12 milhões. Então, do universo, mas a parcela do maior. governo federal não é muito relevante. Dos estaduais é um pouco maior, mas o grosso é prefeitura. Uhum. E prefeituras, sim, o Brasil tem mais 5 mil municípios, né? Então, tem municípios que estão muito distantes dos centros formativos, que estão muito distantes de onde, né? Essas pessoas, por exemplo, o seu amigo que é formado na João Pinheiro, a João Pinheiro é uma aqui em BH. Inclusive, uma super referência. Outra coisa que a gente estava falando também, né? De Minas ser referência nessa área de gestão de pessoas no serviço público. Então, nós mineiros temos que nos orgulhar. É uma super referência. E eu acho que a João Pinheiro é um dos grandes expoentes disso. Assim, a João Pinheiro é uma escola referência no Brasil. Nem todos os estados têm uma escola de governo como a João Pinheiro tem. E principalmente não uma de excelência como a João Pinheiro é, assim, eu escuto por aí até que tem estados querendo os formados na João Pinheiro para fazer parte das suas carreiras em outros estados. É uma referência de capacitação dessas pessoas? De capacitação dessas pessoas, exatamente. E porque também, né, são pessoas que, né, eles passam no concurso, estudam a faculdade lá, então já saem mais capacitados, né? Porque também tem capacitação de quem já está, né? Acho que tem duas visões aí, né? Aí eles talvez possam atuar ou possam influenciar, né? Mas eles já são pessoas já também muito mais capacitadas natural, né? De processo, né? Sim. E depois tem outras pessoas que você tem que ir lá e atuar em cima e melhorar a gestão na prefeitura. A minha dúvida era essa, inclusive, né? O trabalho do República. É engraçado isso. Vocês atuam direto com servidores públicos, realmente? Ou com prefeituras, por exemplo? Como é que funciona isso? Que eu não entendi direito essa parte. Assim, como a gente falou, né? 12 milhões de servidores, acho que vai ser talvez um pouco ilusão a gente achar que a gente vai conseguir trabalhar com servidores públicos, né, chegar no nível servidor de todo mundo. Então, acho que a gente precisa ir priorizando e criando estratégias, né? Então, uma das nossas estratégias é apoiar governos nessa área de gestão de pessoas em governos. Então, a gente, até via parceria Vamos, a gente apoia governos estaduais, e vamos começar com governos municipais agora, mas a gente prioriza começar pelas pessoas que estão olhando para a gestão de pessoas, justamente para a gente entender que isso é um tema muito estratégico dentro do governo. Então, isso é uma das nossas estratégias. Outra estratégia, e que está relacionada a escolas de governo, é apoiar essa formação desse ecossistema formativo, né? Um ecossistema que pode formar pessoas que pode capacitar pessoas para cuidar de pessoas em governos. Então, a gente apoia também universidades, faculdades enfim, João Pinheiro, Dom Cabral, INSPER, estamos começando agora nessa criação de cursos de RHs estratégicos. E temos também uma parceria com a Hertz, uma escola da Alemanha, de gestão pública alemã. E a gente sempre manda bolsistas para lá, assim, brasileiros para estudar na Alemanha, e a gente espera que eles voltem para cá e consigam trazer boas práticas que eles aprenderam lá para o Brasil. Mas enfim, então são algumas estratégias para a gente ir atacando esse problema de alguns lados, assim. Então, uma das estratégias
apoiar diretamente governos, outra é apoiar instituições que formam pessoas para lidar com pessoas em governo. Enfim, então a gente vai construindo o nosso portfólio de projetos assim. A minha dúvida era essa, tipo assim, como escalar isso, né? Que a gente sabe o tanto que a capacitação é importante. Então, acho que realmente fez sentido para mim agora. E outra forma importante de escalar é a institucionalidade, né? Então, pensar em como que essas coisas viram políticas públicas e para além também de marcos legais, né? Marcos legais também são importantes, mas não são as únicas garantias de que uma política está institucionalizada, está na cultura e tal. Então, acho que para isso, talvez a melhor forma seja a implementação junto aos governos mesmo. E como é que nesse caso, como é que vocês atuam? Vocês vão lá, chamam o pessoal do Legislativo ali e começam a conversar? Como é que é? Aí tem o trabalho de institucionalidade, é um trabalho de reunião de especialistas, tem a Vamos também, dentro da parceria Vamos, começou na Vamos, mas está hoje até ganhando musculatura própria, um movimento Pessoas à Frente, que reúne especialistas na área de gestão pública, até de espectros ideológicos diferentes, pessoas que discordam muitas vezes, mas que conseguem construir discussões construtivas, né? Que eu acho que é o melhor cenário, na verdade, para atuar tentando construir e empurrar pautas sobre gestão de pessoas no serviço público. Entendi. É que até mesmo, né, sei lá, vereador, deputado, eles têm que ter Tem especialistas que apoiam também, né? Você não pode criar uma lei do nada ali. Assim, tipo, você tem que ter alguém para poder fazer a redação técnica ali, né? Ideal então, que seja assim, né? É o que a gente espera, né? Verdade. E aí, no mundo ideal, você faz a redação mais bem feita e tal. Talvez dá para atuar nisso aí também, né? Entendi. Cara, isso da capacitação é uma coisa que eu já até... Não sei com quem que eu conversei isso, cara. Não sei se foi com o Vitucha, se foi com o Vitinho. Nessa parte, assim, até de... Vamos pensar em políticos agora, né? Assim, hoje, a pessoa que se candidata ali, até isso que você falou, né? Tem pessoas por trás ali. Mas ela não sei se tem alguma coisa, tipo assim, ela que tem que cumprir currículo ou... Não tem, né? Não tem. Não, ela não tem que ter, sei lá, o curso de tal coisa. Para candidatos? Na hora do concurso? No concurso. Você tá falando de políticos ou para políticos? Não, para políticos tem uns requerimentos, assim, de idade, de... sei lá, tem ficha limpa tá cumprindo ultimamente. Ficha limpa. Entendi. Mas de candidatos para concurso, todos têm? Você pode aí cada concurso tem a sua, como é que chama ali, o edital e tal, né? Mas realmente, para cargo político, não. O que me veio na cabeça era isso. Eu levantei essa ideia, tipo, será que não... atrás ali, antes de você seguir um concurso ou um cargo político, você não deveria ter uma preparação prévia para você começar a atuar nisso, entendeu? Mas aí, como eu tô afastado... A João Pinheiro, por exemplo, faz muito isso, né? E aí eu acho que também é responsável por parte do diferencial dessas pessoas egressas da João Pinheiro, né? Da carreira de APPGG e tal. São pessoas que tiveram a graduação inteira voltadas para essa preparação. Mas uma coisa que está tramitando agora no Congresso é justamente essa discussão sobre concursos públicos, que a gente tem uma lei de concursos públicos para muitos considerada antiquada, que não considera, por exemplo, entrevistas, enfim. Então tá rolando essa discussão sobre uma modernização de concursos públicos. O governo de Minas foi um pouco diferente dessa vez, né? Teve entrevista, inclusive, tinha uma questão de quem ocupou os cargos, foi quase que uma seleção de empresas assim mesmo. Você não vi. Foi. Isso para cargos de confiança, né? De confiança já tem mais liberdade para isso, né? Verdade. Isso aí é uma coisa também que me deixa, assim... Cara, pegar modelos, né, de instituições privadas e replicar, às vezes, no público, igual uma entrevista de RH. Assim, não vejo como muito dá errado, sabe? Se agrega no privado, por que não agregar no público? Porque é aquilo que eu falei, né, da estabilidade, ter linkado a resultados, assim, totalmente leigo falando, mas eu acho que é um modelo que, assim... Se dá certo no privado, tem tudo para dar certo no público, a partir de conhecimento. Não sei se tem tudo. Assim, eu acho que
que tem que ser implementado com cuidado, né? E não é só porque dá certo no privado que vai dar certo necessariamente no público. A gente está falando de 12 milhões de pessoas. Então, não tem empregadores privados do tamanho do governo federal, por exemplo. É verdade. Mas eu falo mais essa parte de reconhecimento, sabe? Tipo assim, de entrega de resultado. Mas tem que traduzir, né? Tem que Exatamente. Eu acho que tem as suas especificidades, mas sem dúvida tem coisas que dá para aplicar. Isso do reconhecimento, por exemplo, quando você foi falando, me veio à cabeça a empresa que eu trabalhava e a Bendizer também, cara. Você vê a diferença que faz quando a gente chega para um colaborador, cria aquele, como é que chama? A gente criou um prêmio na Bendizer, como é que chama? Coador de prata. Coador de prata. Coador de café, no caso. Reconhecimento simples, só que pro colaborador que recebe, cara, é sensacional, né? Exatamente. Então são coisas do privado, assim, que eu já trabalhei em multinacionais que no privado tem, aí você falando agora, me vê esse link na cabeça, assim. Mas sei que são coisas totalmente diferentes, né? Mas acho que daria para aproveitar ali um pouquinho mais desse sentido. Você falou que Minas é referência de boa gestão pública, posso falar assim? É isso que é o termo? Sim. Porque historicamente foram... como é que a gente consegue ter essa conclusão, assim? Eu acho que a João Pinheiro é um expoente dessa referência que Minas se tornou. A João Pinheiro é realmente uma escola de excelência, mas para além da João Pinheiro, assim, o trabalho que Minas vem desenvolvendo na Secretaria de Planejamento, e aí nem é um trabalho... Me arrisco a dizer, assim, restrito a um partido, assim, eu acho que esse trabalho, assim, de modernização, gestão para resultados, etc., no serviço público começou muito no governo PSDB, mas hoje a gente vê isso também no governo Zema. Enfim, eu acho que Minas... e isso ajudou Minas a se consolidar como uma referência nessa... E dentro de Minas, assim, olhando governos, você pensa em governos de, sei lá, cidades diferentes, enfim, que vocês já tiveram contato. Tem dessa parte de gestão de pessoas, tem algum padrão mais ou menos que é seguido? Ou, assim, você trabalha com um órgão de um jeito, com outro de outro? Ou chega a ter um direcionamento mais padrão nessa parte de gestão de pessoas? Eu acho que tem o que é talvez um esqueleto, assim, que... até porque a gente quer ser pautado em dados e evidências, né? A gente precisa de um esqueleto do que dá certo, do que existem evidências que dão certo e tal. Mas a gente tem que ter a consciência de que não é só chegar em algum lugar e aplicar ipsis literis o que está escrito numa cartilha lá. Não existe isso, não dá para funcionar dessa forma. Porque cada lugar tem as suas especificidades. Então, muita coisa tem que ser adaptada em função do momento político, em função do perfil dos trabalhadores, em função dos diálogos com sindicatos. Isso é uma coisa também que é muito presente, assim, pra gente, assim. É muito difícil implementar qualquer reforma, qualquer coisa que não seja em diálogo com o sindicato, que são, né, a representação ali das pessoas que vão ser afetadas. E é complicado a conversa em si? Eu até hoje não tive nunca liderei nenhuma conversa com o sindicato, mas eu tenho confiança de que com uma boa proposta e construída em conjunto com eles, não haveria problemas. Teve algo assim que você tratou, que você meio que assustou? Tipo assim, caramba, cara, vamos ter trabalho aqui. Assim, sem citar, né? Voltando, nada disso. Era sonho grande que você trabalhava antes, né? Sim. Pois é, então talvez melhores exemplos dentro disso, né? Sim, boa. Sim. No Sonho Grande, eu trabalhava com educação integral. E aí, quando a gente fala de educação integral, não só tempo, né? Acho que tempo é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, porque no Brasil é dos poucos países do mundo que os estudantes passam só um turno na escola, né? Então, é um dos poucos países? Tipo assim, não sei se... Eu sei que fora existe, né? Mas eu não sabia disso. Países, sim. Não vou dizer, assim, todos os países do mundo, mas, assim, os países sobre os quais
a gente tem dados em países, assim, de repente, sei lá, se pegar a OCDE, por exemplo, eu imagino, eu não tô com esse dado na cabeça, mas eu imagino que próximo de 100% tem tem uma duração do turno escolar bastante maior que a nossa. Não necessariamente o dia inteiro, mas assim, 7 horas, sei lá. Entendi. E no Brasil é tipo, muito 4 menos. horas, né? Exatamente. Uhum. No Brasil é muito pouco, muito pouco. E o grande problema disso é que isso amplia muito a desigualdade, né? Porque as pessoas que são filhos ali de famílias mais privilegiadas não estudam só metade do dia. Uhum. Na outra metade, elas estão no inglês, estão na natação, estão no não sei o quê, ou estão, sei lá, estão construindo ali capital humano. E os filhos das famílias menos privilegiadas 4 horas na escola e depois acabou. Sim. Então, isso vai ampliando o gap, né? Porque é dia após dia... Durante anos. Dia após dia, durante anos, esse gap sendo construído. Então, é muito ruim, assim, para superação das nossas desigualdades. Mas, enfim, então eu trabalhava com educação integral, que busca suprir aumentar o número de horas que o aluno passa na escola, mas muito mais que isso, assim, a educação integral é mais pautada ainda na formação integral do estudante, né? A integralidade da formação. A integralidade da formação, exatamente. Então, que ele construa o seu projeto de vida, que ele seja protagonista da sua vida e tudo mais. Então, é um projeto mais complexo do que só tempo, né? Mas, enfim, trabalhei os últimos 6 anos para isso. O Brasil está avançando muito. Todos os estados hoje têm políticas de educação integral. Tem a ver com a reforma do ensino médio ou não? Tem a ver. A reforma do ensino médio que saiu em 2016, né? Uma das... desculpa, tá bom. A reforma do ensino médio que saiu em 2016, o que ficou mais famoso, assim, e até polêmico dessa reforma, foi a flexibilização curricular, né? Que também era outra anormalidade do Brasil, que o Brasil era um dos poucos países que tinha um currículo único no ensino médio. Agora, o novo ensino médio, chamado novo ensino médio, vai dar para os alunos a possibilidade de escolher a sua trajetória no ensino médio. E tem uma série de dificuldades para operacionalizar isso, mas enfim, não é o ponto aqui. Uhum. O ponto é que essa reforma do novo ensino médio, além de trazer esse ponto de flexibilização curricular, que é o que foi mais discutido, que ficou mais famoso, ela trouxe também uma política nacional de fomento ao ensino integral. Uhum. E aí o governo federal criou isso à época, uma política em que o governo federal repassava R$2.000 por estudante para os estados que aderissem à política de ensino integral. E aí, na época, os 27 aderiram, os 27 unidades da federação, né, aderiram, e começaram, alguns começaram, né, outros já tinham começado, como o caso de Pernambuco, por exemplo, que começou muito antes. E aí, mas enfim, nesse momento, o governo federal institucionalizou isso e é uma política que está rodando até hoje. Hoje já tem, eu acredito que a gente já esteja próximo de 15% dos estudantes de ensino médio público em tempo integral hoje. Depende de cada escola, é assim? Ela está sendo por fases e aí, tal cidade, tal escola já aderiu, tal escola... Exatamente, escola a escola, mas a decisão nem sempre é da escola, né? Aí varia de estado para estado. Tem estado que tem um processo mais participativo, que as escolas podem fazer a adesão ou não. Tem estados que, os próprios estados que conhecem a rede e tal, definem quais escolas vão ter oferta integral, quais escolas vão ter oferta regular. Envolve até o financeiro, né? Porque, assim, se o professor vai trabalhar mais, vai ter mais gasto para a prefeitura. Não é só simplesmente aumentar, né? Deve ter um planejamento fodido atrás disso. Inevitavelmente é mais caro, né? Se a gente está falando em colocar o aluno na escola o dobro do tempo, inevitavelmente é mais caro. E aí tem um monte de complexidades, assim, que às vezes a princípio a gente não pensa, né? Que é, assim, a alimentação, por exemplo, né? Numa escola que o aluno fica lá só de manhã ou só de tarde, não precisa ter almoço na escola.
algumas até têm, por questões assistenciais e tal, mas acho que a maioria talvez não tivesse. Mas numa escola integral, é absolutamente impossível você falar em escola integral sem oferecer almoço, assim, não tem como. Se não tem almoço, não tem escola integral. Não tem como, assim. Até porque você sai da aula 11h30, no meio-dia, doido pra poder comer. Exatamente, não tem como. E aí é uma complexidade para alguns estados, assim, conseguir se organizar para oferecer almoço todos os dias em todas as escolas. É muita coisa que tá por trás disso. Físico, né? Exatamente, tem que ter uma cozinha equipada, com fogão industrial, tem que ter refeitório dentro da escola. Como tem pouca escola, tem que dividir, né, as crianças, então, uns de manhã, outros de tarde, mesma sala. Aí agora já não tem como mais fazer essa divisão. Mas e pro almoço, tem que ter o contrato, tem que ter, sabe, o contrato do gás. A gente já viu o estado que, o contrato do gás emperrou ali, não foi assinado, não sei o quê, e aí fica sem almoço. Tem que ter tem que ter a pessoa que faça a merenda, que, enfim, tem que ter muita coisa pra... Isso aí são escolas estaduais e municipais ou só estadual? O nosso trabalho no Sonho Grande era exclusivamente com estaduais. Estaduais, entendi. Acho que vai responder até a minha pergunta há mais tempo que eu fiz. Há mais tempo. Estamos conversando alguns... que eu deixei sem algumas responder. horas. Não. É porque... Como é que... Nesse caso, Sonho Grande, como é que as instituições, como Sonho Grande, como República, como é que elas estão realmente no dia a dia ali, dentro ajudar nessa aprovação? O que vocês... Qual que é a reunião que vocês fazem? Como é que você chama esse projeto? Como é que vocês atuam para que isso caminhe, sei lá? Não, legal, ótima pergunta, assim, que eu acho que até traz um ponto maior, assim, que é qual que é o papel desse tipo de organização não governamental nesse nosso ecossistema, assim, que eu acho que é uma discussão que a gente tem tido em vários lugares, assim, desse ambiente, dessas pessoas que fazem parte desse mundo, assim, dessas ONGs e tal. E eu acho que a gente cumpre um papel importante, assim, de poder experimentar, ter mais espaço para erro, sabe, fazer uma polinização, trazer uma coisa de um lugar para o outro, empurrar coisas, empurrar agendas, fazer testes, fazer contratações mais rápidas. Enfim, eu acho que a gente cumpre esse tipo de papel, assim, de estar lá apoiando o governo para fazer coisas que para o governo, não digo nem que não poderia, mas que às vezes seria mais moroso, que demoraria mais e tal. Então, acho que a gente cumpre esse papel importante, mas eu acho que a gente tem que ter muita consciência de que é o nosso lugar, assim. E aí, a gente volta para a questão do serviço público, assim, da importância do serviço público, assim. Nada vai se resolver se não for via serviço público, assim, é o serviço público que tem a capilaridade, é o serviço público que tem a capacidade, é o serviço público que tem o volume, até de recursos, assim, o volume de recursos do serviço público, se todas essas ONGs se juntassem, resolvessem limpar os bolsos, não faria frente ao que os governos colocam para girar tudo isso que a gente falou, assim. Então, o que vai resolver, assim, o que não tem outro jeito, assim, se a gente quer trabalhar com os problemas sociais do Brasil, se alguém algum dia disser para vocês que vai trabalhar com os problemas sociais do Brasil, que vai fazer isso sem o serviço público, essa pessoa enlouqueceu, assim, não tem como. Entendi. Mas nesse caso, por exemplo, vocês... era como se fosse, vamos chamar um setor ali, uma terceirização, né? De forma bem genérica, assim. Então, vocês estavam atuando e trabalhando no dia a dia, como se fosse um braço, né? E aí, ajudando nas tomadas de decisões. Seriam tipo isso? Assim, a tomada de decisão é sempre do governo. Uhum. Isso eu acho que é importante e a gente deixa isso sempre muito claro. Enfim, quem é o tomador de decisão para qualquer questão governamental é o governo. Claro. Mas a gente pode aportar insumos técnicos, ajudar eles a ir atrás de insumos técnicos. A gente pode ajudar, às vezes, com consultorias que façam que o governo não possa contratar. A gente pode ajudar na implementação. Uhum. Mas todas as decisões, sempre, 100% das vezes, são tomadas pelo governo. Então, é nisso que você falou. Então, contratar uma consultoria. Como vocês têm a relação instituição-governo,
vocês contratam a consultoria por vocês para atuar no projeto em conjunto que vocês têm. E aí, para isso, e como a gente vocês é mais triangula... flexível para vocês, né? Mais rápido, por exemplo, né? A coisa anda um pouco mais. Isso. E a gente triangula sempre com o governo, tendo também um acordo de cooperação com o governo. Entendi. Então, está previsto ali na legislação e tudo mais, um acordo de cooperação entre instituições. Ah, tá. Agora eu entendi um pouco mais o negócio aqui. Tá mais claro. Legal. Porque aí é meio que uma secretariazinha que tem ali, né? Posso chamar assim, não sei. Tô falando vários termos errados, tá? Pode corrigir isso, pode corrigir. E assim, você tá ali numa ala que tá facilitando que algo aconteça, né? Então, você tá terceirizando, você tá gastando suas horas trabalhando, que é um pouco mais ágil. A gente trabalha a serviço do governo, assim. Você chama de secretaria, mas... o governo dita as regras e a gente vai atrás, assim. Solicita também? O governo que solicita? Depende, assim, eu acho que assim, eu acho que o grande ponto é que se não houver vontade política, é muito mais difícil que as coisas andem, mas não necessariamente as ideias precisam partir de um lugar ou de outro, assim, eu acho que boas ideias vêm de todos os lugares e aí a gente precisa, sempre é necessário vontade política para que elas sejam implementadas. E extrapolando o interno, né, que trabalhando com governos e tal. Que é uma coisa que eu acho que eu tenho dúvida, assim, até eu e o Léo tava conversando antes, que é por que alguém iria querer ser servidor público? E vocês, tipo assim, a minha pergunta é, vocês trabalham um pouco sobre isso para mostrar para a pessoa que está na faculdade ou para quem almeja um serviço público, por que ela deveria estar ali? Sem, assim, né, imagino que tem N fatores, mas vocês trabalham nessa motivação também e meio que explicar o que é o serviço público? Eu acho que o prêmio, por exemplo, cumpre esse papel, assim, de motivação, eu acho que as pessoas que têm acesso ao prêmio, mesmo que não sejam servidores públicos, sentem-se um pouco... Eu certamente sinto, eu não sou servidora pública e quando eu olho para... Você nunca foi também? Nunca fui. E quando eu olho para o prêmio, eu falo, poxa, que legal, assim, olha aqui esses exemplos dessas pessoas que trabalham no serviço público, assim, será que... Hoje eu até penso que se eu tivesse, em retrospecto, não é difícil falar isso, né, que a gente nunca sabe, mas que eu gostaria de ter feito administração pública na faculdade. Eu acho que talvez se eu voltasse no tempo eu faria, assim. Hoje eu gosto muito de ser economista, mas eu penso que talvez se eu voltasse no tempo eu teria optado por fazer administração pública, não sei. Mas aí, por exemplo, porque quando a pessoa ela decide se candidatar a um cargo, ou ela gosta do tema, né, do serviço, vamos chamar assim, né? Então, eu quero ser promotor, né? Ou ela talvez pense na remuneração. Ah, tá. Você tá falando quando a pessoa decide fazer um concurso público. Acho que isso que eu quero dizer é justamente como vocês também atuam na gestão de pessoas. É tipo mostrar pra pessoa que tá indo lá que não é sobre estabilidade. Não é sobre salários altos. Né? Então, você tem essa comunicação sua. Pré-concurso. Ou pré-seleção, no caso das mesmo, pessoas de cargos comissionados, né? Porque tipo assim, como o concurso não é a única forma de entrada, né, no serviço público. Tem outras. E outra que é volumosa é cargos comissionados, assim, que são pessoas que ocupam cargos de confiança e que são escolhidas para estar ali. Que são pessoas que também que não têm a estabilidade, na verdade, né? Que são pessoas que mudam dependendo do governo do dia, mas que também compõem essa força pública brasileira. Mas é interessante esse ponto de atuar com pessoas pré-concurso, né? Isso é um público que, em geral, a gente não fala com esse público, pelo menos não diretamente. Mas eu acho que é interessante, uma coisa pra gente pensar. Me veio essa pergunta porque eu tenho um projeto com o Vitucha, com o Vitor, que é justamente isso. A gente conversa um pouco, tem uma newsletter que bate um papo... Assim, a gente tenta bater um papo com pessoas que ainda estão ali, né, meio perdidas profissionalmente, estão para entrar no mercado de trabalho. E foi uma coisa que a gente conversou lá, que, né, Vitucha é apaixonado pela essa parte pública, pela administração pública, e ele falou que muita gente não tem noção os ramos e as áreas que tem essa parte de administração pública, né, de concursos, enfim, que às vezes a gente, né, tem enraizado essa ideia que, vou trabalhar lá pela estabilidade financeira, só que muita gente não sabe como atuar ali dentro. E foi até uma edição que a gente fez, que foi assim, ele meio que explicando
as diversas áreas que tem para atuar como servidor público, como fazer isso, como chegar lá. E é uma coisa que a gente teve um feedback muito bom, assim, dos leitores, sabe? Então, eu viajei nessa parte de vocês, né? Que já têm os contatos, já sabem como é ali dentro, sei lá, faculdades, escolas, palestras, promover encontros, seria, assim, olhando de fora, seria sensacional, porque você vai ensinar, vai mostrar o que está ali por trás para quem ainda não tomou decisão de estar ali dentro. E quanto antes, melhor, né? Vai trampo isso aí, hein? Nossa senhora, é uma área... Com certeza não faz a Diva, porque eu tenho que focar, né? Senão... Criando uma área para lá, diretora executiva, uma área de... Mas é uma boa ideia pra gente pensar. Legal, legal. Boa. E, então, você como diretora executiva da República, como é que você resume pra gente os próximos passos da instituição? Assim, como é que você vê daqui para frente atuação suas, ou então talvez exemplos de gestões públicas que virão? Assim, você tem um parecer sobre isso? Assim? Sobre gestões públicas que virão? O cenário atual. Do andamento, né? Tipo... O cenário atual de que você vislumbra da República, né? E também de gestões públicas que estão vinculadas com vocês. Então, próximos 5 anos, vamos atuar em Minas Gerais só. Esquece Brasil, vamos supor. Tá. Não, nós vamos atuar no Brasil. Esquece Minas Gerais, brincadeira. Aí, ó. Incluindo Minas Gerais sempre, mas a gente vai atuar no Brasil. A gente está num ano muito definidor, né? Assim, um ano de muitas dúvidas, assim. Um ano que está até difícil, de certa maneira, fazer planos, assim, quando a gente pensa em governos estaduais e em governo federal, né? Então, vai ser um ano ainda atribulado e tudo mais. Mas, certamente, assim, a gente tem planos ainda de, no futuro, continuar os trabalhos em parceria com governos estaduais, expandir para governos municipais. Adoraríamos trabalhar também com o governo federal. Hoje a gente tem coisas mais pontuais, mas adoraríamos trabalhar também com o governo federal em uma coisa mais... em um plano mais abrangente. Quero investir também muito nessas estratégias para além de assim, coisas que a gente pode colocar de pé, independente das discussões de eleição, independente do governo do dia, assim, que são colocar de pé essa área de dados que eu falei para vocês. Então, eu acho que é importante que a gente consiga responder a demandas sobre dados no serviço público e conversar, entrar sempre em qualquer debate com esses dados, para conversar sempre embasado. Um trabalho de comunicação também, e aí na linha do que você falou, para a gente conseguir transformar a forma como se pensa sobre cultura de pessoas em governos, e aí pensando em públicos distintos. Trabalhos também formativos, a gente vai continuar fazendo essas parcerias com escolas e até expandir isso mais ainda para a gente, potencializar ainda mais esse ecossistema de pessoas boas, capacitadas, etc., trabalhando em governos e instituições também que sejam capacitadas a capacitar pessoas a trabalhar em governos. Então, isso também certamente é uma frente. E outra frente que a gente também pretende expandir redes e conexões entre servidores públicos, porque isso tudo que a gente está falando é potencializado ainda mais, né, exponencialmente, se essas pessoas trabalham em redes. Então, esse é um pouquinho do que vem pela frente. Muita coisa. Coisa pra caramba. Muita coisa. Legal. Passar a regra, Brenão? Né? O cafezinho acabou. Helena, obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigada a vocês. Eu sei que não mora aqui, mas estava por aqui. A gente fez uma agenda, abriu uma agenda aqui. Foi um ótimo papo. Obrigado por ter topado. Boa sorte pra vocês aí em todos esses projetos seus. Fica convidada para conhecer nossas lojas, né, Léo? É verdade. Temos aqui na Savassi, pertinho daqui, Avenida Getúlio Vargas, 1611. A do Mercado Novo, não sei se você vai ter tempo para passar lá, mas temos uma lojinha lá também. E a nova, né, Léo? Tiradentes, que a gente agora já vai ter inaugurado, né? Já inaugurou há muito tempo. Em Tiradentes? Em Tiradentes. Que demais! Legal. Agora, uma ótima desculpa para eu ir a Tiradentes. Pois é, ó. Ficamos lá na Rua Direita, 26. Bonito, tá?
Isso aí. Obrigado, Excelente. viu? Obrigada, gente. Parabéns aí pelo projeto. Valeu. Quem tava até agora aí, um abraço.